E aí, galera, professor Luan Martins na área, e hoje nós vamos corrigir a segunda avaliação trimestral do quinto ano de matemática. Então, bora comigo fazer as questões. Número 1. Luana foi a um médico e solicitou que ela fizesse um exame que demora 6 semanas completas para sair o resultado. Quantos dias demora para sair o resultado desse exame de Luana? Galera, uma semana são 7 dias. Então, uma semana, isso é igual a 7 dias. Luana fez um exame que demora 6 semanas, vezes 7, tabuada de matemática. Isso nos dá 42 dias completos. Vocês marquem aí, gabarito letra D. Observe as frações no quadro abaixo. 16 18avos, 2 nonos, 8 décimos, 24 terços. Qual dessas frações é equivalente à fração 8 nonos? Galera, pega aqui a fração 8 nonos, que já é irredutível, e o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número. Se eu multiplicar por 2 no numerador, eu tenho que multiplicar por 2 no denominador. Fazendo isso, eu encontro uma fração equivalente a 8 nonos. 8 vezes 2 é 16, 9 vezes 2 é 18. Ou seja, as duas frações são equivalentes e representam a mesma quantidade, beleza? 16 18avos é o nosso gabarito. Letra C, galera. 3. Amanda preparou um pão utilizando, entre outros ingredientes, 400 ml de leite e 30 gramas de fermento. Para preparar outro pão maior do que esse, ela irá aumentar os ingredientes da receita de maneira proporcional. No preparo desse segundo pão, Amanda vai utilizar 800 ml de leite. Quantos gramas de fermento Amanda deve utilizar para o preparo desse segundo pão? Pessoal, observe com o professor que a quantidade de leite na primeira receita foi de 400 ml. E o fermento foram utilizados 30 gramas. Quero que vocês percebam que a quantidade de leite agora ela aumenta para 800 ml. Se vocês perceberem, 400 vezes 2, isso é igual a 800, ou seja, a quantidade de leite dobrou. Significa, então, professor, que 30 gramas aqui irá dobrar? Sim, nós teremos 60 gramas de fermento, que é o quê? Que é 30 vezes 2, que é o dobro. Isso é proporção, aumenta no mesmo fator multiplicativo. Então, galera, o nosso gabarito aqui, vamos marcar, é letra B. Número 4. No dia da inauguração de um circo em uma cidade, foram realizados 2 espetáculos. Foram vendidos 136 ingressos para o primeiro espetáculo e 98 para o segundo. Quantos ingressos para o primeiro espetáculo foram vendidos a mais que para o segundo espetáculo? Quando falar a mais, galera, é continha de menos. 136 no primeiro, menos 98 no segundo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e partiu para o abraço. Observe com o professor. 6 menos 8 pode? Não, pede emprestado. Aqui fica com 2 dezenas, aqui com 16 unidades. 16 menos 8 é 8. 2 menos 9 é 0. Aqui fica 1. 12 menos 9 é 3. Então, galera, o nosso gabarito é letra A. 38 ingressos foram vendidos a mais. Número 5. Vinícius foi a uma padaria e comprou 60 balas. Chegando em sua casa, ele distribuiu todas essas balas entre seu pai e sua mãe, de maneira proporcional à quantia que eles lhe deram para fazer essa compra. Para comprar essas balas, a mãe de Vinícius contribuiu com R$ e o pai com R$ Quantas dessas balas Vinícius distribuiu para o seu pai? A primeira coisa é o seguinte, galera. Nós temos aqui um total de R$ para a mãe de Vinícius e R$ para o pai de Vinícius. Isso nos dá R$ ao todo. Então, significa que a gente vai dividir R$ 60
a gente vai dividir por 12. Com essa divisão aqui, a gente vai perceber que cada real corresponde a uma certa quantidade de balas. 60 dividido por 12 reais nos dá 5 balas. 5 vezes 12 é 60. Isso aqui, galera, é 5 balas para cada R$1. Ah, professor, como o pai de Vinícius contribuiu com R$8, a gente vai fazer de resposta 8 vezes 5, que nos dá 40 balas para o pai de Vinícius? Sim, galera, 40 balas. O gabarito é a letra C. Número 6. Na festa de aniversário de Gabriela, 25% dos docinhos foram consumidos. O número decimal que representa esse percentual de docinhos consumidos é... galera, 25%, essa porcentagem aqui, é uma razão centesimal. O que significa isso, professor? O denominador da fração é 100. E o numerador é o número que está do lado do símbolo de porcentagem. Para achar o decimal, basta a gente dividir 25 por 100, e isso nos dá 0,25, ou seja, 25% tem essa representação. Gabarito letra A aqui, galera. Número 7. Um técnico em eletrodomésticos consertou 30 liquidificadores e 10 batedeiras em uma semana. Vamos lá. Uma semana, ele consertou 30 liquidificadores e 10 batedeiras. Qual é a fração que representa a razão entre a quantidade de batedeiras e a quantidade de liquidificadores? Galera, razão é uma divisão. Que esse técnico consertou nessa semana, a gente vai pegar a quantidade de batedeiras, isso fica no numerador, e no denominador vai ficar a quantidade de liquidificadores. Isso é igual a 10 batedeiras sobre 30 liquidificadores. Vocês devem respeitar, galera, a leitura. O primeiro que vocês leram aqui foram batedeiras, para depois ler o quê? Liquidificadores. Então, o primeiro é numerador e o segundo aqui é denominador. Nesse caso, o gabarito aqui é a letra B. Questão número 8. Paula comprou 8 canetas diferentes e 6 lapiseiras também diferentes. Ela deseja montar um conjunto contendo uma caneta e uma lapiseira para presentear um aluno. Quantos conjuntos diferentes Paula pode montar com essas canetas e lapiseiras que comprou? Galera, a gente vai usar aqui o princípio multiplicativo, que nos diz o quê? Que a quantidade de ocorrências de um evento é a multiplicação das suas etapas intermediárias. São 8 canetas diferentes que vão multiplicar por 6 lapiseiras. Isso nos dá 48 maneiras diferentes de presentear um aluno. Gabarito letra D. 9. Bianca e Bruna compraram juntas um pacote contendo 18 biscoitos. Para cada um biscoito que Bianca comia, Bruna comia 2. Até que os 2 biscoitos desse pacote acabaram. Quantos biscoitos desse pacote Bianca comeu? Então, pessoal, essa questão número 9 aqui, Bianca e Bruna compraram juntas um pacote contendo 18 biscoitos. Porém, para cada um biscoito que Bianca comia, Bruna comia 2. Então, se Bianca comesse 2 biscoitos, Bruna iria comer 4. E assim foi até chegar ao 18º biscoito. Beleza, galera? Para isso, Bianca teve que comer 6 biscoitos e Bruna 12. 6 mais 12 é igual a 18. Por isso, o gabarito aqui é 6, pois Bianca comeu 6 biscoitos. Questão 10. Marina, Joana, Marcela e Cláudia produziram cada uma um bolo em uma aula de confeitaria. Cada uma delas fatiou o bolo que produziu para vender as fatias. Marina vendeu 3/4 do bolo que produziu, Joana conseguiu vender 1/8, Marcela 6/7 e Cláudia 5/10. Qual delas vendeu a maior fração do bolo produzido?
Ô, galera, para a gente descobrir a maior fração do bolo vendida, a gente pode pegar cada uma das frações e fazer uma transformação. Por exemplo, Marina, ela vendeu 3/4. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir o numerador pelo denominador. Quando a gente fizer isso daqui, 3 dividido por 4, Marina vendeu 0,75, ou seja, 75% do seu bolo, beleza? E se vocês perceberem, Joana vendeu uma fatia de 8, muito pequenininho. Cláudia vendeu só 50%. Divide aqui 5 por 10 para vocês poderem ver, dá 50%. Marcela, pode ser que Marcela vendeu mais que quem? Que Marina. Então, galera, vamos fazer aqui a transformação para Marcela. Ela vendeu 6/7 do seu bolo. 6 divide por 7. O 6 é menor. Coloco o 0 no dividendo e automaticamente 0, no resultado. 60 dividido por 7 é 8. 8 vezes 7 é 56. Sobra resto, 4. Adiciona um 0 aqui no resto e continua a divisão. 40 dividido por 7 é 5. 5 vezes 7 é 35. E sobra resto 5. Ô, galera, esse resto aqui ele é infinito. Porque quando a gente divide 6 por 7, nós vamos ter uma dízima periódica. Posteriormente, vocês irão aprender sobre isso. Mas até aqui está bom para a gente, pois a gente já consegue comparar qual fração é maior. Ou 0,75, esse decimal, ou 0,85, que é a fração 6/7 que tem esse resultado. E vocês podem perceber que a maior fração do bolo produzido foi de quem? Foi de Marcela, gabarito letra C. Nessa questão número 11 aqui, galera, nós temos aqui uma fábrica de sorvetes. E ela possui 3 máquinas idênticas que produzem juntas 210 litros de sorvete por hora. Então, galera, se eu pegar 210 e dividir por 3 máquinas, eu vou ter 21 dividido por 3 é 7. 7 vezes 3 é 21, sobra resto 0. Esse 0 aqui a gente desce. Ficou 0, 0. 0 dividido por 3 é 0. 0 vezes 3 é 0. E sobra resto o quê? 0. Ou seja, cada máquina produz 70 litros por hora de sorvete. Aí vem a pergunta. Teve um dia, galera, que uma das máquinas estragou, ficando apenas 2 máquinas. Aí perguntou quantos litros de sorvete as máquinas restantes dessa fábrica produziram juntas em 1 hora. É só fazer 70 litros por hora vezes 2 máquinas. Isso é fácil. Isso nos dá 140 litros por hora, galera. Gabarito letra B. 12. Observe o número racional apresentado no quadro abaixo. 0,50. Vamos transformar ele na forma de fração? Para transformar esse número na forma de fração, a gente precisa lembrar das potências de base 10, que é o 10, que é o 100, que é o 1000. Essas potências de base 10, elas ficam no denominador da fração e dependem da quantidade de dígitos que a gente tem depois da vírgula. Depois da vírgula aqui, eu tenho quantos dígitos? Eu tenho 2. Então, eu pego a potência de base 10 que tem 2 zeros, que é o 100. Ah, professor, que beleza! O que a gente faz agora? Esse número aqui, sem a vírgula, fica no numerador. 50 sobre 100 representa essa porcentagem aqui, 50%. Por isso, galera, o gabarito aqui é a letra D. Entenderam aqui o raciocínio do professor? Para chegar na resposta? Bem legal, né? 13. Qual dos instrumentos de medida abaixo é utilizado para medir tempo? Gabarito letra B, né, galera? Mede tempo é só o relógio, né? 14. Thales faz um curso que tem duração de 180 horas. Ele já cumpriu 60 horas. Quantas horas faltam para Thales completar o curso? Se ele está fazendo um curso de 180 e ele já cumpriu 60, sobram
0 menos 0 é 0. 8 menos 6 é 2. Desce-se 1 aqui, 120. Faltam ainda 120 horas para ele completar o curso. Questão 15. Observe no quadro abaixo a escrita por extenso de um número 150, gabarito letra D. Questão 16. Observe abaixo a sequência dos números, ela segue um padrão. Observem, galera, que vai de 2 em 2. 512 pulou para 514 e depois pulou para quem? 516. Então, o 508 mais 2 é 510. Então, o próximo número aqui, galera, é o número 510, que é o gabarito letra C. 17. Observe abaixo as camisas de Roger. Qual é a fração que representa a quantidade de camisas de manga comprida em relação à quantidade total de camisas de Roger? Fração, galera, preste atenção. Tracinho de fração. No denominador fica a quantidade de camisas de Roger, que são 8. É o total. No numerador fica a quantidade de camisas de manga comprida. Manga comprida, manga comprida, manga comprida, manga comprida, manga comprida. E são 5 camisas de manga comprida. 5/8. O gabarito aqui, galera, observe com o professor, é a letra B. 18. Para fazer um vestido, Agatha usou 4 metros de tecido branco e 7,5 metros de tecido azul. Quantos metros de tecido, no total, Agatha usou para fazer o vestido? Galera, vírgula embaixo de vírgula. Ah, professor, o 4 não tem vírgula. Pense em 4,0, que é a mesma coisa que 4. Quando não tiver vírgula, você adiciona. Pega o 7,5 aqui, vírgula embaixo de vírgula. Agora a gente soma para saber o total de metros de tecido. 0 mais 5 é 5, vírgula, vírgula, vírgula. 4 mais 7 é 11. 11,5, gabarito letra D. 19. Bernardo tem uma régua de 30 centímetros de comprimento. Quantos milímetros mede essa régua de Bernardo? Galera, vamos lembrar aqui daquela transformação de unidade de medida. A gente tem uma régua de transformação. Quilômetros, depois é hectômetros, depois é decâmetros, depois é metros, depois é decímetros, depois é centímetros, depois é milímetros. A gente tem aqui 30 centímetros e quer passar para onde? Para milímetros. À medida que a gente vai para a direita, a gente multiplica por 10. 30 vezes 10 nos dá 300 milímetros. Por isso, o gabarito aqui é a letra C. 20. A reta numérica abaixo está dividida em intervalos de mesmo comprimento. Nessa reta numérica, qual dos pontos marcados corresponde ao número 2,4? Galera, aqui está indo de 2 em 2 décimos. 1,2, aqui é 1,4, depois é 1,6, aqui é 1,8, aqui é 2. Aqui é 2,2, esse tracinho aqui, onde eu marco. E o 2,4 fica aqui em N. 2,4 está aqui no ponto N, gabarito letra A. Questão número 21. Jéssica comprou 7 balas e pagou 25 centavos em cada uma delas. No total, qual foi o valor que Jéssica pagou pelas balas compradas? Vamos lá. 0,25 a gente multiplica por 7. Na multiplicação não precisa de vírgula embaixo de vírgula. Vamos partir para o abraço. 7 vezes 5 é 35. 7 vezes 2 é 14, com 3 que foi, é 17, vai 1. 7 vezes 0 é 0, com 1 que foi, é 1. Galera, agora a gente vai fazer a contabilização de números depois da vírgula, de casas depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 dígitos depois da vírgula. O 7 aqui não tem dígito depois da vírgula. No total, eu tenho quantos dígitos depois da vírgula? Eu tenho 2. Essa quantidade de dígitos depois da vírgula, eu tenho que deixar aqui no resultado. 1,75 é o total que ela pagou. Gabarito letra C. Questão número 22. Observe as cartelas que a professora Laura distribuiu para os seus alunos. Pedro com 1/4, Bruno com 1/5,
Tiago com 3/4 e Lucas com 2/5. Qual deles recebeu a cartela com a maior fração? Galera, maior fração é questão de comparar quem é maior e quem é menor. Mas dessa forma aqui, com denominadores diferentes, a gente não consegue comparar, beleza? O que a gente pode saber é o seguinte: 1/5 é menor que 2/5, né? Então a cartela de Bruno está descartada. Outra coisa que a gente pode saber é o seguinte: que 1/4 é menor que 3/4. Eu estou comparando aqui frações com o mesmo denominador. Então sobrou para a gente comparar quem? A fração de Tiago com a fração de Lucas. E como que a gente faz isso? A gente transforma as frações em decimais. Assim fica mais fácil. 3 divide por 4 é 0,75. E 2 divide por 5, 0,4. Ah, professor, como que eu sei quem é maior? Galera, aqui tem 2 dígitos depois da vírgula, aqui tem 1. Eu posso completar aqui com 0 e comparar 75 centésimos com 40 centésimos. Quem é maior? 75 centésimos, que tem a fração 3/4, que é de quem? De Tiago. Gabarito letra D.